Esse vídeo tem como propósito servir de ferramenta para a construção de aulas em ambiente virtual. Eu sou Vinícius, aluno do curso de Letras da Uniaselv em Feira de Santana. Esse é o meu produto virtual que foi desenvolvido em cumprimento do estágio curricular obrigatório de número 3. O termo gamificação compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. A gamificação é um fator educativo do processo pedagógico que adota a lógica, as regras e o design de jogos, analógicos ou eletrônicos, tornando o aprendizado mais atrativo e motivador. Usar como didática algo que faz parte da rotina dos alunos com certeza os aproxima da aula. Essa demanda cresceu ainda mais em meio à pandemia. As distrações são oponentes quase sem fim e imbatíveis no ambiente online. Usar a gamificação como estratégia é uma alternativa eficaz para retomar o engajamento e o interesse dos alunos pelas aulas. Princípios da gamificação. Desafios conceituais. São os desafios de agregar conteúdo a um sistema de jogo. Em bons jogos, as tarefas de aprendizagem acontecem simultaneamente com o entretenimento. Nunca uma anula a outra, porque na gamificação, aprender acontece fazendo. A gamificação pode facilmente ser exagerada e mal feita. Isso acontece quando tentamos burlar um mau planejamento. Então, considere que um jogo de sucesso para suas aulas depende de um bom conteúdo, unindo-se perfeitamente a um bom sistema de jogo. Numa gamificação mal aplicada, os alunos irão evitar o conteúdo tentando descobrir como manipular o sistema do jogo. Cuidado! O jogo não é maior que o conteúdo. Um conteúdo mal projetado ou a abordagem ruim de um bom tema, melhor dizendo, gera um jogo ruim e, consequentemente, uma experiência de aula ruim. Escolher a pergunta que é mais fácil de fazer e avaliar quase sempre o afastará da pergunta que é mais importante. Aprender com os erros. Ao contrário dos sistemas educacionais tradicionais, o fracasso é uma parte necessária e integrante da gamificação. Ele cria um contexto para que os alunos fiquem motivados para tentar novamente e ter sucesso. A aprendizagem é ativa e experimental. Os alunos aprendem propondo, testando, brincando e validando suas teorias sobre o mundo. O feedback é imediato e contínuo. Os alunos recebem retorno automático sobre seu processo de aprendizado e metas de avaliação. O erro faz parte da brincadeira. As experiências de aprendizagem são envolventes, centradas no aluno e organizadas para apoiar a investigação e a criatividade. Na gamificação, as falhas são produtivas. Adaptação constante e gradual. Bons jogos são bem calibrados. Não são tão fáceis que criem tédio e não tão difíceis que gerem frustrações. A gamificação nos permite saber se estamos falhando ou tendo sucesso a qualquer momento e nos permite tentar novamente após uma falha ou perda. A gamificação considera os diferentes ritmos de aprendizagem, hábitos e conhecimento prévio ao compreender o conceito da zona de desenvolvimento proximal, conceito do Lev-Vygotsky, referência pedagógica. Nos conectamos com os alunos através dos jogos e conseguimos uma abordagem mais estratégica para a instrução, seja individual ou em grupo. O jogo consegue interagir entre a lacuna, entre o que o aluno já sabe e o que o aluno ainda pode alcançar, com a orientação do professor e com o apoio educacional ao longo do processo e ao longo do progresso do jogo. Persistência e solução estratégica. Com a gamificação, a mentalidade de jogos gera uma disposição para falhar e continuar tentando, aumenta a resiliência, a persistência e por isso prepara os alunos no mundo virtual para lidar melhor com o mundo real e seus desafios.
Confiança aumentada. A maioria dos jogos tende a ser social e valoriza o diálogo e a competitividade. Isso torna os alunos mais honestos com seus erros e gera confiança e interação, já que todos ali estão buscando aprender, se divertindo. Motivação intrínseca. A gamificação envolve e motiva ao mesmo tempo, em que desenvolve habilidades de resolução de problemas e um sentimento de realização, graças ao feedback e recompensas contínuas. Essa motivação intrínseca acontece independente dos resultados negativos, já que o aluno está engajado no processo do jogo e motivado em continuar avançando. Por isso, ele continua sendo resiliente, persistente e continua aprendendo. Oportunidades iguais. Acessibilidade é uma cultura e prática compartilhada. Existe onde todos contribuem. Isso geralmente significa que diferentes alunos contribuem com diferentes tipos de conhecimento. Todos os jogadores têm acesso igual aos mesmos recursos e às mesmas informações. Os jogos nos pedem para colaborar com os outros aspectos e aprender fazendo. Pensamento crítico. A gamificação promove uma aprendizagem adaptativa e, ao mesmo tempo, inovadora. É um elemento chave na avaliação de desempenho dos alunos. Ela exige um pensamento crítico, apresenta situações novas e desconhecidas que servem de incentivo para que os alunos sempre questionem conteúdo, motivados a avançar no jogo. Planejamento. Entendemos a gamificação como um sistema que ajudará no seu planejamento. Portanto, uma boa aula deve ser projetada baseada numa narrativa estruturada, interativa e imersiva, com o intuito de ensino e aprendizagem, que os alunos participem de forma autônoma, engajada e criativa. Isso vai tornar a sua aula mais eficaz. A gamificação, se bem feita, pode ser usada para ensinar qualquer assunto. A gamificação se resume em não se pode jogar sem aprender. Ao planejar uma aula gamificada, fuja do modelo decoreba de perguntas e respostas prontas. As estrelinhas e os adesivos dourados, lembra? Ficaram no passado, ficaram no século passado. Tem que ser mais criativo. Currículo em tecnologia. Num bom currículo em tecnologia, precisa haver mecanismos para que o estudante aprenda a estudar no ambiente virtual. Assim como também o professor precisa aprender a se colocar nesse ambiente. No ambiente virtual, baseia-se valores como autonomia, colaboração e criatividade. Os alunos precisam desenvolver autorresponsabilidade. O PPP precisa se desgarrar da visão da era industrial para a nova era digital. Precisamos questionar os caminhos do futuro da educação, desenvolver o currículo junto com as transformações digitais. Essa é uma demanda que já está sendo abordada por diversas instituições, baseadas na quinta competência da BNCC. Com certeza, várias outras instituições servem dessa referência no assunto. Cultura digital. O conceito de cultura está ligado à transmissão de valores, costumes e ideias de geração em geração. Poderíamos então colocar como cultivo de ideias. A questão é que os valores do mundo industrial não servem mais para o mundo digital. Os valores antes rígidos e verticais, hierarquizados, estão se diluindo e flexibilizando para um novo horizonte de colaboração. Não mais de especialistas e singularidades, mas de questões criativas e de múltiplos conceitos. A era da revolução da informação desafia todos.
mas principalmente ao professor, a aumentar a conexão da comunicação, já que ele é um profissional da fala e do conhecimento. No pensamento digital, o assunto se recombina, tudo acontece rápido e ao mesmo tempo, e em todos os canais. A leitura, por exemplo, passou a ser não mais linear, mas agora em hipertexto. Criamos nossa própria sequência lógica, nossa própria ordem. A faculdade ou a escola que a gente estava acostumado, ela não prepara mais alunos e professores. Ou melhor, a faculdade ou a escola prepara alunos e professores para o mundo que deixou de existir. Tecnologia e sociedade. Nossa sociedade é moldada pelos valores da cultura, nos orientando nas relações humanas. E por outro fator determinante, a técnica. Como moldamos o meio ambiente, como usamos a matéria-prima disponível, aplicamos sempre técnica. Podemos definir tecnologia dessa forma. Portanto, não podemos ignorar o fato que a tecnologia determina o norte da sociedade, visto que a tecnologia contemporânea tem avançado a passos largos como nunca antes. Então, por que ainda usamos os modelos de educação mecanicista? A escola de hoje ainda lembra uma fábrica, com uniforme, sinal de entrada e saída, tarefas repetitivas, crescimento nivelado e padronizado, série por série, supervisão, enfim. O mundo mudou, a tecnologia mudou, mas a escola deve continuar a mesma? Cidadania digital. Os direitos e deveres, as normas e os métodos sociais que mantêm a ordem não podem e nem devem ser ignorados só porque estamos no ambiente virtual. O ambiente virtual é uma faceta do ambiente que vivemos, de modo que na prática estão juntos e não podem ser separados. Então, por extensão, os valores da cidadania precisam ser alocados nos moldes digitais. É papel do professor engajar os alunos nas boas práticas do ambiente virtual, visto que todas as relações humanas, hoje em dia, mesmo que minimamente, sofrem influência das tecnologias digitais. Cultura digital. O conceito de cultura está ligado à transmissão de valores, costumes e ideias de geração em geração. Poderíamos então colocar como cultivo de ideias. A questão é que os valores do mundo industrial não servem mais para o mundo digital. Os valores antes rígidos e verticais, hierarquizados, estão se diluindo e flexibilizando para um novo horizonte de colaboração. Não mais de especialistas e singularidades, mas de questões criativas e de múltiplos conceitos. A era da revolução da informação desafia todos, mas principalmente ao professor, a aumentar a conexão da comunicação, já que ele é um profissional da fala e do conhecimento. No pensamento digital, o assunto se recombina, tudo acontece rápido e ao mesmo tempo, e em todos os canais. A leitura, por exemplo, passou a ser não mais linear, mas agora em hipertexto. Criamos nossa própria sequência lógica, nossa própria ordem. A faculdade ou a escola que a gente estava acostumado, ela não prepara mais alunos e professores. Ou melhor, a faculdade ou a escola prepara alunos e professores para o mundo que deixou de existir. Essa foi uma breve tentativa de ajudar você, professor, a trilhar seus caminhos no mundo digital. As dicas e abordagens aqui trabalhadas servem apenas como um ponto de partida para a capacitação que é urgente e necessária da nossa classe nessa nova área. A pandemia apenas escancarou um processo que já era inevitável. Invista então em cursos e formação continuada nessa área. Existem diversos livros e materiais que falam sobre o assunto de forma mais profunda.
Boa sorte e bons estudos.